Meu nome é Mariana Reis. Tenho 23 anos e acabei de me formar em administração de empresas com laurea acadêmica, cheia de expectativas para finalmente colocar minhas ideias em prática no restaurante da família. Entrei pela porta com meu diploma na mão e aterrissei em uma celebração que, em questão de minutos, se transformou no meu pior pesadelo. Meus pais anunciaram que passariam a escritura do Grelhados Reis para minha irmã, Vanessa. Quando protestei, minha mãe olhou diretamente para mim e disse com frieza: "Você é boa para trabalhar com as mãos, mas não com a cabeça. Se você está assistindo a este vídeo, escreva nos comentários de onde você está falando e não se esqueça de se inscrever no canal." Esta história sobre traição familiar vai te mostrar por que é tão importante lutar por si mesmo. Crescer dentro de um restaurante me moldou de uma forma que nada mais poderia substituir. O Grelhados Reis era muito mais que um negócio para mim. Era minha segunda casa, meu parquinho, meu local de aprendizado e, finalmente, o que eu considerava ser o meu futuro. O cheiro de alho e ervas finas que impregnava nossas roupas, os clientes fiéis que me viram crescer de uma menina de tranças para uma jovem mulher. Tudo isso fazia parte da minha identidade. Comecei a ajudar no Grelhados aos 12 anos. Não porque precisava, mas porque queria. No começo eram pequenas coisas: dobrar guardanapos enquanto fazia o dever de casa, encher os saleiros e pimenteiros quando o movimento estava tranquilo. Com o passar dos anos, aprendi cada função do restaurante. Lavei louça até minhas mãos ficarem enrugadas e doloridas. Limpei mesas até meus braços tremerem com o peso das bandejas. Trabalhei na recepção e decorei os nomes e preferências dos nossos clientes habituais. Aos 16, eu já servia mesas, e aos 18, conseguia cobrir qualquer falta na cozinha. Meus pais, Nicolas e Catarina Reis, construíram o Grelhados Reis do zero, há 25 anos. Eles tinham orgulho disso, e com razão. O restaurante tinha uma clientela fiel, boas críticas e sobreviveu a tempos difíceis, quando muitos pequenos comércios no Brasil tiveram que fechar as portas. Meu pai cuidava da parte financeira, enquanto minha mãe comandava a cozinha com rigor militar. A educação era importante para eles, mas, ao mesmo tempo, esperavam tacitamente que eu trabalhasse no restaurante sempre que não estivesse na escola. E então havia a Vanessa, 3 anos mais nova que eu. Ela sempre foi considerada a inteligente. Enquanto eu passava meus fins de semana e feriados no restaurante, ela se concentrava na escola, no clube de debates e no grêmio estudantil. Quase não se via a Vanessa no Grelhados, no máximo nos almoços de família. Ela sempre alegava não ter tempo, pois suas atividades extracurriculares eram mais importantes. Meus pais nunca a pressionaram para ajudar, como faziam comigo. "A Vanessa vai longe", dizia minha mãe com orgulho. "Ela tem cabeça para números e estratégia." Enquanto isso, eu trabalhava verão após verão, 60 horas por semana, e durante o ano letivo, cerca de 20 horas. Claro, sem receber nada, afinal, era trabalho em família. Apesar da carga, mantive minha média de notas alta e consegui uma bolsa parcial para a Universidade Estadual. Escolhi a administração, convencida de que isso me ajudaria a modernizar o Grelhados e assumi-lo algum dia. A faculdade foi um eterno ato de equilíbrio. Eu morava com meus pais para economizar dinheiro, o que significava que eu tinha que cobrir qualquer falta de funcionário a qualquer momento. Muitas vezes ficava até às 2 da manhã fazendo trabalhos depois de fechar o restaurante. Adormecia sobre os livros, apenas para ser acordada 3 horas depois pela minha mãe para ajudar no serviço de café da manhã. Apesar de todo o cansaço, eu desenvolvia planos de como melhorar o Grelhados. Um sistema de pedidos moderno, uma renovação na decoração que já estava ultrapassada, um cardápio revisado e uma presença profissional online em vez daquele site simples que um primo tinha feito em 2007. Mas sempre que eu fazia essas sugestões, encontrava resistência. "Por que mudar algo que funciona?", dizia meu pai. "Sempre fizemos assim", insistia minha mãe. O conflito entre tradição e renovação estava sempre latente. Ainda assim, eu acreditava firmemente que eles me levariam a sério assim que eu tivesse meu diploma. Para o meu trabalho de conclusão de curso, criei um plano de negócios completo para o Grelhados Reis. Meu professor o classificou como excepcional.
e me aconselhou a apresentá-lo em uma conferência regional de empreendedorismo. Eu estava orgulhosa. Finalmente teria algo tangível em mãos para apresentar aos meus pais. 4 anos, dividida entre estudos em tempo integral e um trabalho quase em tempo integral, cobraram seu preço. Perdi inúmeros eventos sociais, perdi amizades e até um namoro, porque nunca tinha tempo. Mas eu dizia a mim mesma que todos os sacrifícios valeriam a pena. Eu estava investindo no meu futuro, no nosso futuro juntos. No dia anterior à minha formatura, me permiti pela primeira vez imaginar como eu transformaria o Grelhados. Um novo sistema de caixa, um menu que preservasse os clássicos, mas atraísse o público jovem, um salão redesenhado com um ar moderno, além de presença nas redes sociais e pedidos por aplicativo. Um sonho que eu ainda não sabia o quão rápido desmoronaria. Eu via tudo tão claramente diante de mim e, pela primeira vez em anos, senti uma verdadeira empolgação com o futuro. O que eu não vi, chegando, no entanto, foi a destruição completa de todos esses sonhos. Nem 24 horas depois, amanheceu o dia da minha formatura. Um dia claro e ensolarado, típico de um belo dia no Brasil, como se o próprio universo estivesse celebrando comigo. Parei em frente ao espelho, ajeitei meu cabelo e alisei as dobras da minha beca. 4 anos de privações, falta de sono e malabarismos constantes me levaram a este momento. Eu estava orgulhosa, satisfeita e, acima de tudo, pronta para trazer ideias novas para o Grelhados Reis. A cerimônia em si passou como um borrão de discursos, aplausos e a movimentação constante de centenas de formandos. Quando meu nome foi chamado e atravessei o palco, com o diploma na mão, avistei minha família na plateia. Papai filmava com sua câmera antiga. Mamãe enxugava os olhos, emocionada, e até a Vanessa aplaudia com entusiasmo quando apertei a mão do reitor. Mariana Reis, bacharel em Administração de Empresas, com laurea acadêmica, anunciou o orador. Aquelas palavras validaram cada noite em claro, cada festa perdida, cada pé doendo após um turno duplo. Eu tinha conseguido, e com excelência. Após a cerimônia, tiramos as fotos habituais e apresentei minha família a alguns professores e colegas. Minha professora de estratégia empresarial, doutora Vasconcelos, chamou meus pais de lado por um instante. A filha de vocês escreveu um dos melhores planos de negócios que vi em meus 15 anos de docência, disse ela. Vocês podem ter muito orgulho dela. Meus pais sorriram educadamente e agradeceram, mas mudaram rapidamente de assunto para elogiar a decoração do campus. Aquilo me irritou, mas eu estava eufórica demais para pensar muito sobre isso. Tínhamos uma reserva na Cantina do Giovanni, um restaurante italiano elegante que só frequentávamos em ocasiões especiais. A comida estava excelente, a conversa leve e cheia de alegria. Papai pediu um espumante e fez um pequeno brinde ao meu sucesso. Mamãe me deu uma pulseira de ouro delicada com um pingente minúsculo de um diploma. Tudo parecia perfeito, quase perfeito demais. Mais tarde, entendi que eles queriam amortecer o golpe que ainda estava por vir. Ao chegarmos em casa, papai sugeriu tomarmos café e sobremesa na sala de jantar. Mamãe tinha feito minha torta de queijo favorita e a mesa estava posta com a louça boa. Eu deveria ter reconhecido a formalidade como um sinal de alerta. Nos sentamos e depois que mamãe serviu a torta, papai limpou a garganta, como sempre fazia quando tinha um anúncio importante. Já que estamos todos juntos, queremos conversar sobre algo importante, começou ele, trocando um olhar com a mamãe. Como você sabe, Mariana, o Grelhados é o trabalho da nossa vida. Colocamos nosso sangue e suor nele. E conforme envelhecemos, pensamos no futuro. Eu balancei a cabeça avidamente e peguei minha pasta. Na verdade, eu preparei algumas ideias. Meu projeto de conclusão foi um plano completo de modernização para o Grelhados. Sem perder as tradições, eu adoraria mostrar para vocês. Isso é muito gentil, querida, interrompeu mamãe com voz doce. Mas nós já decidimos como vamos prosseguir. Meu estômago se contraiu. Lentamente, coloquei a pasta de volta no meu colo. Decidimos passar a gestão do restaurante passo a passo, continuou papai. Não estamos ficando mais jovens e queremos garantir que o Grelhados permaneça na família nas próximas gerações. Concordo plenamente, eu disse, empolgada apesar da inquietação crescente. Eu venho me preparando para isso há anos. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Vanessa, de repente, olhou muito fixamente para sua torta, evitando qualquer contato visual.
Na verdade, disse papai devagar, nós decidimos que a Vanessa vai assumir a posição de gerente geral com o objetivo de longo prazo de que ela seja a proprietária total do restaurante um dia, quando nos aposentarmos. As palavras me atingiram como um soco. Eu não teria ficado mais surpresa se ele tivesse jogado café quente no meu rosto. Minha mente ficou vazia e depois disparou cheia de perguntas. Eu não entendo, consegui dizer finalmente. Eu trabalhei lá a minha vida inteira. Acabei de me formar. Tenho planos, ideias. A Vanessa tem a mente analítica necessária para uma empresa. Mamãe me cortou. Ela sempre foi mais forte na escola. O faro dela para finanças é exatamente o que o Grelhados precisa nesta economia. Mas eu me formei com honras. Contestei, minha voz aumentando. Eu desenvolvi um plano de negócios completo especificamente para o Grelhados. Mamãe colocou a mão sobre a minha, de forma condescendente. Querida, existe uma diferença entre conhecimento teórico e verdadeiro senso de negócios. Você sempre foi habilidosa na parte prática, né? Não com a cabeça. Você é maravilhosa com os clientes e uma ótima anfitriã. Mas gerir uma empresa exige um tipo totalmente diferente de inteligência. Cada frase era uma facada precisa. Boa com as mãos, não com a cabeça. Há quanto tempo eles pensavam assim de mim? Todas as horas que trabalhei e ainda mantive boas notas. Todo o esforço para provar meu valor. Insignificante. Olhei para a Vanessa, que pelo menos parecia culpada, embora eu tenha notado o pequeno traço de satisfação em seus lábios assim que mamãe desviou o olhar. Eu não sabia que vocês pensavam assim de mim, disse eu baixinho. Todos esses anos achei que estava trabalhando por algo. Achei que estava mostrando a vocês do que sou capaz. Você é uma parte valiosa do restaurante, disse papai apressadamente. Claro que queremos continuar com você lá. Você tem uma conexão especial com os clientes. Seu papel continua sendo importante. Meu papel, repeti sem emoção. Como o quê? Como a eterna operária? Como a mão de obra gratuita que nunca pode subir de cargo? Não seja tão dramática, Mari, suspirou mamãe. Essa é uma decisão familiar sobre a qual pensamos muito, disse papai com voz firme. A Vanessa tem a formação e o temperamento certo para cuidar da parte empresarial. Você pode continuar fazendo o que faz de melhor. Ah, que formação, por favor! Explodi finalmente. Ela está no 2º ano da faculdade. Eu acabei de me formar em administração e trabalho no restaurante desde os 12 anos. Mari, por favor, advertiu Vanessa finalmente, sua voz pingando uma compaixão fingida. Eu entendo que isso seja difícil para você, mas mamãe e papai têm razão. O restaurante precisa de alguém que domine estratégias de negócios modernas, saiba analisar dados e pensar estrategicamente. Já estou fazendo cursos avançados de finanças. Meus professores dizem que sou um talento natural. Eu a encarei incrédula. E que experiência você tem na operação real do restaurante? Você já fez uma escala de funcionários? Já negociou com fornecedores? Já passou por uma fiscalização sanitária? Já comandou um serviço de jantar quando 3 garçons faltaram de última hora? Isso são detalhes operacionais. Dispensou papai com um gesto de mão. Isso a Vanessa aprende. Ela traz as habilidades básicas que são cruciais para as decisões de negócios importantes. Recostei-me na cadeira e entendi de repente com uma clareza brutal. Nunca importou o quanto eu trabalhasse ou o que eu conquistasse. Aos olhos deles, eu sempre fui a operária, nunca a líder. Horas, semanas sem salário, inúmeros sacrifícios, tudo em vão. Eu entendo, disse eu baixinho e me levantei. Obrigada por me mostrarem tão claramente o que vocês realmente pensam de mim. Parabéns, Vanessa. O restaurante agora é seu. Saí da sala de jantar, ignorando os chamados deles para eu voltar e conversar com sensatez. Não havia mais nada a discutir. 23 anos da minha vida e só agora eu sabia como meus pais realmente me viam. Boa com as mãos, não com a cabeça. Eu provaria a eles o quão errados estavam. Os dias após o jantar de formatura se misturaram em uma névoa de raiva, dor e noites sem dormir, comendo mal ou olhando para o teto, enquanto a frase da mamãe se repetia incessantemente. Boa com as mãos, não com a cabeça. Cada lembrança disso queimava como uma ferida fresca. No dia seguinte à formatura, eu deveria trabalhar no Grelhados como todo domingo. Preparação às 5 da manhã, seguida pelo almoço de domingo estressante.
Depois, fim de turno só à noite. Pesado, mas eu tinha feito isso por anos sem reclamar, acreditando estar investindo no meu futuro. Mas este domingo foi diferente. Pela primeira vez na minha vida adulta, não apareci para trabalhar. Não liguei. Simplesmente fiquei na cama, celular desligado, sabendo conscientemente que o caos estouraria lá embaixo no restaurante. Por volta do meio-dia, ouvi a porta da frente bater e passos pesados subindo até a escada. Papai esmurrou minha porta. Mariana, o que significa isso? O restaurante está lotado e a Maria avisou que está doente. Precisamos de você lá embaixo. Agora! Olhei para a porta, mas não me mexi. Eu não trabalho mais lá. Silêncio. Depois batidas fortes novamente. Agora não seja ridícula. Não é hora para birra. As pessoas estão esperando pela comida. Parece um problema de gestão. Respondi calmamente. Talvez a nova gerente geral devesse cuidar disso. Ouvi ele resmungar algo e depois descer as escadas batendo os pés com raiva. 1 hora depois, mamãe tentou a abordagem sentimental. Mariana, querida, ela falou com voz doce através da porta. Eu sei que você está magoada, mas alguns clientes perguntaram especificamente por você. A dona Laura está comemorando o aniversário de 80 anos hoje. Não seria a mesma coisa sem a garçonete favorita dela. Antigamente, isso teria me comovido. Hoje, não. Por favor, dê meus parabéns a ela, eu disse. Tenho certeza que a Vanessa pode fazê-la igualmente feliz. Afinal, ela tem aquele senso de negócios brilhante, não é? À noite, eles finalmente desistiram. Por volta da meia-noite, quando tive certeza de que todos dormiam, desci, fiz um sanduíche, peguei meu notebook e comecei a procurar apartamentos e empregos. Eu tinha algumas economias. Não muito, depois de anos de trabalho não remunerado, mas o suficiente para um calção de aluguel. Minha bolsa tinha coberto a maior parte dos custos da faculdade, felizmente. Até de manhã, eu tinha enviado 5 currículos e agendado 2 visitas a apartamentos. Eu estava farta de ser o capacho da família. No café da manhã, reinava um silêncio tenso. Meus pais tentavam parecer descontraídos, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Mas seus comentários sobre o turno caótico do almoço eram obviamente direcionados a mim. Tivemos que dar 4 refeições por conta da casa porque as pessoas esperaram muito, reclamou papai. E a nova garçonete trocou 3 pedidos, acrescentou mamãe. Realmente precisaríamos de cada par de mãos ajudando. Passei manteiga na minha torrada com toda a calma do mundo. Parece difícil. Sorte que agora vocês têm um verdadeiro gênio no comando. Mamãe bateu a xícara de café na mesa. Chega, Mariana. Tomamos uma decisão de negócios. Isso não é nada pessoal. Levantei o olhar. Nada pessoal? Vocês me disseram que eu não sou inteligente o suficiente para a empresa que ajudo a carregar desde a infância. Como isso pode não ser pessoal? Nunca dissemos que você não era inteligente, contestou papai. Você só tem outros pontos fortes. Verdade, eu disse. Eu só sou boa com as mãos, não com a cabeça. Eu me lembro textualmente. Deixei meu prato meio comido de lado e me levantei. Tenho visitas a apartamentos hoje e uma entrevista de emprego amanhã. Eles me encararam, atônitos. Você quer sair de casa por causa disso? Perguntou mamãe incrédula. Sou adulta, tenho um diploma e quero começar minha própria vida, disse eu calmamente. E já que isso, pelo visto, não vai acontecer no Grelhados. Tenho que procurar em outro lugar. Onde você tem entrevista? Perguntou papai secamente. Hesitei por um instante, depois decidi pela verdade. No bistrô Veredas. A reação foi imediata e explosiva. O Veredas era o maior concorrente do Grelhados na nossa cidade, um restaurante um pouco mais sofisticado que tinha aberto há 5 anos. Embora atendêssemos públicos diferentes, eles alta gastronomia, nós comida de família, existia uma certa rivalidade. Você quer seriamente trabalhar para aquele lugar metido? Engasgou mamãe, indignada. Nós te ensinamos o que significa cozinha honesta e verdadeira. Eles pagam R$ 15 por hora mais gorjeta, respondi calmamente. Ou seja, R$ 15 a mais do que eu jamais recebi no Grelhados. É assim que você nos agradece? Sibilou papai, cujo rosto ficava vermelho escuro. Traindo a empresa da família? Dei uma risada curta, sem nenhuma alegria. Traição à empresa da família? Vocês acabaram de me dizer que não sou boa o suficiente para liderá-la depois de todos os anos que investi nela. Se isso é uma traição, certamente não veio de mim.
Consegui a vaga no Veredas e encontrei uma kitnet pequena a uma curta distância a pé. Não era grande, não era luxuosa. Uma cozinha minúscula, um banheiro pequeno e um cômodo principal que era tudo ao mesmo tempo. Mas era o meu espaço. Eu pagava meu aluguel, comprava minha própria comida e pela primeira vez na vida meu tempo livre era realmente meu. Enquanto isso, ficava cada vez mais claro o buraco que eu tinha deixado no Grelhados. Clientes antigos perguntavam constantemente por mim. Meu gerente no Veredas, o Daniel, me contou que algumas pessoas tinham vindo expressamente, porque souberam que eu estava trabalhando lá agora. Em cidade do interior, essas coisas correm rápido, e admito, senti um pouco de satisfação ao ouvir como as coisas iam mal no Grelhados. O almoço de domingo, que por anos eu organizei como um relógio suíço, agora era uma confusão todo fim de semana. 2 garçonetes antigas pediram demissão porque estavam fartas do controle excessivo da Vanessa e não aguentavam mais a total falta de conhecimento dela sobre a rotina do restaurante. Por conhecidos, soube que Vanessa tinha implementado várias melhorias de imediato, quase todas desastrosas. Ela comprou ingredientes mais baratos, fazendo com que os pratos clássicos da casa tivessem gosto diferente. Ela mudou o sistema de escalas sem entender a importância de mesclar funcionários experientes com novatos. E até removeu alguns pratos tradicionais do cardápio, aqueles que os clientes amavam há anos. Uma parte de mim sofria com o restaurante que eu sempre amei, outra parte pensava apenas: bem, que vejam o que perderam. O momento mais claro veio cerca de 1 mês após a minha saída. Eu estava servindo um antigo cliente habitual do Grelhados, o Sr. Pedro, no Veredas. Mariana, ele me cumprimentou calorosamente. Que bom te ver, não é mais a mesma coisa sem você lá. A comida tem gosto diferente, o serviço está mais lento. E a sua irmã? Pois é, ela se esforça. Mantive o profissionalismo e não falei mal da minha família, mesmo que fosse fácil. Obrigada, Sr. Pedro. Espero que goste do jantar hoje. Ele ficou satisfeito, deixou uma gorjeta generosa e prometeu voltar. Ao sair, disse algo que ficou na minha cabeça. Sabe, às vezes as pessoas só percebem o que tinham quando perdem. Seus pais vão entender isso um dia. Eu não tinha tanta certeza, mas quando 2 meses viraram 3 e o Grelhados continuou decaindo, comecei a me perguntar se ele poderia estar certo. A verdadeira crise atingiu o Grelhados quase exatamente 3 meses após a minha partida. Nesse meio tempo, eu tinha me adaptado à minha nova vida. Meu pequeno apartamento parecia um refúgio. No Veredas, eu finalmente ganhava dinheiro de verdade e rapidamente me tornei uma das funcionárias mais requisitadas. Eu tinha até conhecido alguém, Alex, um designer gráfico que vinha almoçar regularmente e me chamou para sair depois da 3ª visita. Pela primeira vez, eu vivi a minha vida para mim, não para o restaurante dos meus pais. A exaustão constante que me acompanhou por anos tinha desaparecido. Eu dormia melhor, comia melhor e me sentia mais leve no geral, mesmo que a velha mágoa ainda ecoasse. Então, veio a ligação que bagunçaria tudo de novo. Era uma terça-feira à tarde, minha folga. Eu estava sentada em um café trabalhando em um projeto pessoal, um blog sobre gestão de restaurantes na perspectiva de quem serve as mesas. Meu celular vibrou. Pai. Eu não queria atender a princípio. Quase não tínhamos nos falado há meses, apenas frases superficiais quando eu passava rapidamente em casa para pegar correspondência. Mas algo me fez atender. Talvez curiosidade, talvez aquela pequena parte de mim que ainda ansiava pela aprovação deles. Alô, disse cautelosamente. Mariana, a voz dele soava tensa. Precisamos conversar, é importante. Estou ouvindo. Não por telefone. Você pode vir ao restaurante hoje à noite depois que fecharmos? Hesitei. Isso é mais uma tentativa de me atrair de volta para trabalhar de graça? Porque isso não vai acontecer. Não é sobre isso. Ele suspirou pesadamente. É sobre a Sampaio Eventos. Eles estão ameaçando cancelar os contratos conosco. Meu estômago se revirou. A Sampaio Eventos era o maior cliente corporativo do Grelhados, uma empresa de planejamento de eventos que nos contratava para jantares de negócios, festas de aposentadoria e pequenos casamentos. Cerca de 30% do nosso faturamento vinha deles. Perder isso seria devastador. O que aconteceu? Perguntei, sóbria e profissional. Reflexos que eram mais profundos que minha raiva,
Por favor, só venha hoje às 22h, quando tivermos fechado. Concordei e passei o resto da tarde inquieta, tentando adivinhar o que tinha dado tão errado entre a Vanessa e a Sampaio. Eu tinha construído o relacionamento com o Jonas Sampaio ao longo de anos, adaptando cardápios para os clientes dele, supervisionando eventos, às vezes trabalhando até meia-noite para deixar cada detalhe perfeito. Pontualmente, às 22h, abri a porta do Grelhados, pela primeira vez em 3 meses. O restaurante estava vazio, apenas meus pais e a Vanessa estavam sentados em uma mesa no canto. Algo parecia diferente, não externamente, mas a atmosfera tinha mudado. O lugar não parecia mais aquele Grelhados vivo e acolhedor que eu tinha na memória. Obrigada por vir, disse papai formalmente, como se eu fosse uma parceira de negócios e não a filha dele. Sentei-me de frente para eles e notei o cansaço no rosto da mamãe, a postura tensa do meu pai e a linguagem corporal defensiva da Vanessa. Então, o que houve com a Sampaio? Perguntei direto. Papai lançou um olhar rápido para a Vanessa, que desviou os olhos imediatamente. A situação com a Sampaio é complicada, começou ele. Nos últimos eventos houve dificuldades. Que tipo de dificuldades? Qualidade inconstante na comida, admitiu mamãe a contragosto, e problemas no serviço. O Jonas ligou hoje, continuou papai. No mês que vem, eles organizam o evento corporativo mais importante deles, o baile de gala anual da Oeste Farmacêutica. 300 convidados. Seria nosso maior contrato do ano. Ergui uma sobrancelha. E ele disse que vai mudar para o Veredas se não conseguirmos convencê-lo de que corrigimos nossas falhas. Papai soava como se fosse perder a compostura a qualquer segundo. E ele perguntou explicitamente se você estaria envolvida. O sarcasmo dentro de mim era quase insuportável. Recostei-me e examinei os rostos tensos deles. Só para deixar claro, há 3 meses vocês me disseram que eu não era inteligente o suficiente para este negócio. Deram a gerência para a Vanessa sem qualquer experiência prática. Agora vocês perderam o cliente mais importante e eu devo consertar isso. Vanessa ergueu o queixo. Não é tão simples assim, Mariana. A economia está ruim, o preço dos alimentos subiu e tivemos problemas com o pessoal. Isso são desculpas, não motivos, respondi friamente. O Veredas tem a mesma economia, os mesmos preços de alimentos, o mesmo mercado de trabalho e eles estão indo muito bem. Eu sei disso, eu trabalho lá. Nós cometemos um erro, disse mamãe, de repente, antes de olhar envergonhada para as próprias mãos. Papai a olhou com severidade e depois se voltou para mim novamente. Precisamos da sua ajuda, Mariana. Você tinha um bom relacionamento com o Jonas. Ele confia em você. E por que eu deveria ajudar vocês? Vocês me mostraram claramente que não respeitam minha contribuição. Porque, apesar de tudo, ainda é o restaurante da sua família, disse papai baixo. 30 anos de trabalho dos seus avós, 25 anos do nosso trabalho. Você quer mesmo ver isso afundar? Aquilo foi um golpe baixo, mas acertou. Eu não queria que o Grelhados fracassasse. Muitas memórias estavam presas àquele lugar, mas eu não voltaria sob as antigas condições. Eu ajudo, disse finalmente, mas não de graça e não sem condições. Eles pareceram surpresos. Aparentemente contavam com uma recusa ou com lealdade cega. Que tipo de condições? Perguntou papai cautelosamente. Primeiro, serei paga como consultora, R$ 100 por hora. Menos do que vocês pagariam a qualquer consultor externo, mas honra meu tempo e meu conhecimento. Mamãe arfou, mas papai assentiu lentamente. Segundo, preciso de todas as informações. Relatórios financeiros, reclamações, rotatividade de pessoal, tudo. Não posso resolver problemas que não conheço. Tudo bem, disse papai. E terceiro, minhas recomendações não são sugestões. Se vou arriscar meu nome com o Jonas Sampaio, preciso de autoridade para implementar as mudanças necessárias. Vanessa me fuzilou com o olhar. Você não pode simplesmente voltar e assumir tudo aqui. Permaneci totalmente calma. Não estou assumindo. Estou impondo condições para ajudar vocês. Ajuda que vocês precisam desesperadamente. Se não te agrada, você pode explicar pessoalmente ao Jonas Sampaio por que os eventos dele estão falhando. Seguiu-se um silêncio tenso. Certo, disse papai finalmente. Nós concordamos. Quando você pode começar? Tenho que conseguir folga no Veredas. Posso começar amanhã depois do meu turno a olhar a papelada. Mas primeiro quero saber o que aconteceu exatamente.
O que se seguiu foi uma lista de desastres operacionais. Vanessa tinha cortado custos comprando ingredientes mais baratos para um buffet da Sampaio. A comida estava visivelmente pior. Para uma festa de aposentadoria com 60 convidados, ela escalou 2 garçons inexperientes. Resultado: serviço lento, comida fria. O pior incidente foi um jantar de ensaio de casamento, onde as restrições alimentares da noiva foram ignoradas. Ela teve uma reação alérgica forte. Jonas Sampaio tinha ligado furioso para o papai. A empresa dele vivia da reputação, e o Grelhados o tinha feito passar vergonha várias vezes em pouco tempo. Enquanto eu ouvia, senti uma estranha mistura de satisfação, preocupação real e uma determinação crescente. Esta era a minha chance de provar de uma vez por todas do que eu era capaz, que meu valor ia muito além de mãos boas. Saí do restaurante com uma pilha de documentos e um jogo de chaves. No caminho para o meu carro, percebi que trabalharia mais duro do que nunca, para o mesmo restaurante que nunca tinha me enxergado de verdade. Mas desta vez eu ditaria as condições e desta vez eles reconheceriam do que minha mente era realmente capaz. Na manhã seguinte, cheguei ao Grelhados 2 horas antes de abrir. Eu queria ver a situação por mim mesma, sem as explicações distorcidas da minha família. Abri a porta com minha chave e entrei no salão silencioso, vendo tudo com novos olhos. A primeira coisa que notei foram os detalhes negligenciados. Rodapés gastos, que antes seriam consertados imediatamente, marcas de água em copos no bar, um cheiro fraco de gordura velha, sinal de que a limpeza pesada não estava sendo feita regularmente. Passei sistematicamente por todo o restaurante fazendo anotações no meu tablet. Na câmara fria, o caos imperava. Mercadorias recém-entregues estavam na frente das mais antigas, garantia de desperdício de alimentos. Na escala de serviço, havia buracos para o próximo fim de semana. No livro de reservas, vários grupos grandes estavam anotados, mas sem nenhum preparo ou notas sobre pedidos especiais. Quando meus pais chegaram para começar os preparativos de abertura, eu já tinha preenchido 3 páginas com observações. "Há quanto tempo você está aqui?" perguntou mamãe surpresa. "Desde as 6", respondi, sem tirar os olhos da fatura do fornecedor. "Precisamos falar sobre o fornecedor de carne atual de vocês." Desde que eu saí, os preços subiram 12%, com qualidade inferior. Quem decidiu essa troca? Mamãe olhou em direção ao escritório, bem na hora que a Vanessa chegava. "A Vanessa que achou eles", murmurou ela. "Ela disse que tinham condições melhores." "Melhores condições iniciais", corrigi. "O contrato tem uma cláusula de aumento de preço após 60 dias. Alguém leu as letras miúdas?" Os rostos perdidos me disseram o suficiente. Amanhã continuou nesse padrão. Um problema atrás do outro. Vanessa não sabotava o negócio de propósito. Ela simplesmente não entendia o quão complexo era cada processo de decisão. Faltava a ela conhecimento, experiência e a capacidade de conectar os pontos. Perto do meio-dia, a equipe chegou para o turno. A reação deles ao me ver falou por si. A Maria, nossa garçonete mais antiga, me deu um abraço espontâneo. Carlos, nosso cozinheiro, abriu um sorriso largo e fez um sinal de positivo. Até o Beto, o lavador de pratos que falava pouco, acenou para mim. "A filha pródiga a casa torna", disse uma voz na porta. Virei-me e vi Jonas Sampaio, bem mais cedo do que o combinado. Elegante como sempre, cabelos grisalhos, terno perfeito, um cliente antigo e leal. "Jonas", cumprimentei amigável, mas profissional. "Obrigada por vir. Sei que os últimos incidentes foram extremamente frustrantes." "Frustrante é pouco", disse ele sentando-se. "Construí minha empresa com base na confiabilidade, Mariana. Quando prometo um evento perfeito aos meus clientes, preciso de parceiros com quem eu possa contar." "Eu entendo perfeitamente", eu disse. "Passei a manhã analisando a situação. Quero ser franca sobre os erros e sobre o que estamos fazendo para corrigi-los." Por 1 hora, o conduzi por todos os problemas e minhas soluções. Sem desculpas, sem enfeites, apenas uma análise clara e um plano executável. "O incidente com o jantar de ensaio foi particularmente grave", disse ele. "Aquela reação alérgica poderia ter acabado muito mal." "Concordo", disse eu. "Implementamos um novo sistema para registrar restrições alimentares com tripla checagem antes de qualquer prato sair da cozinha.
Além disso, verifiquei pessoalmente todos os eventos futuros e contatei os clientes para confirmar exigências especiais. Jonas me observou atentamente. Seus pais disseram que você esteve fora por um tempo. Trabalhei os últimos 3 meses no Veredas, disse abertamente. Depois da minha formatura, meus pais decidiram que a Vanessa assumiria a gerência. A irmã sem prática de restaurante, constatou ele secamente. Não soou nem como uma pergunta. Ela tem outros pontos fortes. Respondi diplomaticamente, mesmo doendo ter que defender a decisão que tanto me machucou. E agora você voltou como consultora. Sim, meus pais me pediram para resolver os problemas atuais. Jonas recostou-se. Vou ser direto com você, Mariana. Eu vim aqui hoje com a firme intenção de cancelar o evento da Oeste Farmacêutica. 300 convidados, R$50 mil. É arriscado demais depois de tudo que aconteceu. Mantive a calma externamente, embora meu estômago tenha se contraído com o número. R$50 mil decidiriam o trimestre inteiro. Mas, continuou ele, ver você aqui muda tudo. Em todos esses anos, você nunca me decepcionou. Obrigada pela confiança, disse eu com cuidado. O que é preciso para mantermos o evento da Oeste aqui? Você, disse ele simplesmente. Quero sua promessa pessoal de que você vai liderar cada detalhe desse evento. Cardápios, equipe, fluxo, tudo. Se você for a responsável, ficamos com o grelhados. Era um compromisso enorme. Eu tinha meu emprego no Veredas e minha vida nova. Um evento desse porte significava semanas de trabalho. Preciso de poder total de decisão, disse eu, sobre cada aspecto. Claro, confirmou ele imediatamente. Senão eu nem consideraria. Então você tem minha promessa pessoal. Garanti. O evento será impecável. Depois que Jonas saiu, encontrei minha família esperando tensa no escritório. E então? Perguntou papai. Ele fica, disse eu calmamente, sob a condição de que eu tenha controle total sobre o planejamento e a execução. O alívio era quase palpável, exceto em Vanessa, cujo rosto escureceu. Obrigada, Mariana, disse mamãe, pegando minha mão. Deixei o contato por um momento, depois puxei minha mão de volta. Vocês só precisam me agradecer no final, respondi. Temos muito trabalho a fazer. Preciso de todos os documentos financeiros dos últimos 3 meses e preciso falar com toda a equipe. Além disso, temos que ter uma conversa séria sobre padrões de qualidade. Claro, tudo o que você precisar, disse papai na hora. E o meu papel? Perguntou Vanessa tensa. Eu ainda sou a gerente. Olhei direto nos olhos dela. Para a operação diária, sim, mas na conta da Sampaio, eu mando. Isso foi parte do acordo e não está em discussão. As próximas horas revelaram a extensão total do problema. Ao verificar os documentos financeiros, o quadro completo se tornou visível. O faturamento tinha caído 18% em comparação ao ano anterior. Os custos com alimentos tinham subido desproporcionalmente devido a más decisões de fornecedores. A rotatividade de pessoal tinha aumentado, gerando custos de treinamento mais altos e um serviço visivelmente pior. O mais preocupante, no entanto, era a previsão de fluxo de caixa. Sem os contratos da Sampaio Eventos, o Grelhados entraria em sérias dificuldades financeiras em, no máximo, 2 meses. Antes do início do jantar, convoquei uma reunião com a equipe. Em pé diante deles, rostos conhecidos e alguns novos, fui tomada por uma mistura de nostalgia e determinação. A maioria de vocês me conhece, comecei. Para os outros, sou Mariana Reis, cresci no Grelhados e trabalhei aqui por mais de 10 anos antes de sair há 3 meses. Agora estou de volta temporariamente como consultora para resolver alguns problemas operacionais. Expliquei a situação abertamente, sem criar pânico. O Grelhados enfrenta desafios, mas eles são solucionáveis. Recuperamos o contrato da Sampaio, mas apenas se entregarmos excelência absoluta no evento da Oeste mês que vem. E, além disso, precisamos voltar ao nível que fez este restaurante ter sucesso em primeiro lugar. Os funcionários reagiram com atenção, alguns assentiram. Sentia-se a frustração deles com o caos das últimas semanas, mas também o alívio por finalmente verem estruturas claras novamente. Após a reunião, a Maria veio até mim. Estamos muito felizes que você voltou, Mari. Não era mais a mesma coisa. Sou só temporária. Lembrei a ela. Ela apenas sorriu de forma significativa. Veremos.
Durante o turno do jantar, fiquei na recepção, observando o fluxo, fazendo anotações mentais. Meus pais rondavam por perto, nervosos e tentando esconder o desconforto. Realmente apreciamos sua ajuda, disse papai baixinho quando o movimento acalmou um pouco. Sei que foram ditas coisas que te magoaram. Apenas assenti. Aquele não era o momento para conversas emocionais. Agora era sobre salvar o restaurante que eles quase arruinaram depois de me expulsarem. Uma verdade ficava cada vez mais clara, apesar de todo o desprezo deles, apesar das palavras boa com as mãos, não com a cabeça. Exatamente as habilidades que eles me negaram agora precisavam desesperadamente. O suposto talento natural de Vanessa para a gestão não era suficiente sem prática e sem compreensão dos fluxos de trabalho. Ao observar como ela ficava sobrecarregada com erros simples na organização das mesas, não senti prazer, apenas determinação. Eu salvaria o Grelhados, não pelo reconhecimento deles, não para provar algo a eles, mas porque aquele lugar significava algo para mim, apesar de tudo. E mais ainda, eu precisava provar a mim mesma do que eu realmente era capaz. Este restaurante, que foi ao mesmo tempo fardo e paixão, não merecia afundar por causa de más decisões e teimosia familiar. E eu merecia mais do que ser definida pela visão limitada dos meus pais. Ao fim daquela primeira noite, uma coisa estava muito clara. Salvar o Grelhados exigiria muito mais do que apenas garantir o contrato da Sampaio. Precisaria de uma reestruturação fundamental de todos os processos e uma mudança de mentalidade da minha família sobre o restaurante e sobre mim. 2 semanas depois, no meio da minha consultoria, eu tinha elaborado um plano de renovação abrangente. De dia, trabalhava no Veredas, à noite no Grelhados, movida a café e determinação. A carga era enorme, mas a distância me ajudava a manter a sobriedade e minha independência. O evento da Oeste estava há apenas 3 semanas e eu estava imersa no planejamento. Escolhi a equipe pessoalmente, treinei-os, criei um menu que interpretava clássicos de forma elegante e introduzi mecanismos de controle triplo para cada etapa. Mas além do contrato da Sampaio, eu tinha analisado o Grelhados nos mínimos detalhes. Fiz tabelas de faturamento por hora, calculei a rentabilidade de cada prato, entrevistei clientes habituais sobre suas preferências e coletei feedback detalhado dos funcionários sobre gargalos operacionais. O resultado foi um plano de revitalização de 60 páginas, baseado em dados, realista e feito sob medida para a posição do Grelhados no mercado local. Numa manhã de terça-feira, minha folga no Veredas, convoquei uma reunião familiar no Grelhados. Preparei a sala de conferências profissionalmente, cópias impressas do meu plano, uma apresentação digital, café e biscoitos. Meus pais chegaram primeiro, curiosos, mas visivelmente tensos. Vanessa apareceu depois com uma expressão defensiva. Obrigada por terem vindo, comecei objetivamente. Nas últimas 2 semanas, fiz uma análise completa das operações, finanças e posição de mercado do Grelhados. Hoje, quero apresentar meus resultados e recomendações. Comecei com os fatos duros. As margens de lucro estavam encolhendo há meses. A fidelidade dos clientes tinha caído. A satisfação dos funcionários estava em queda livre. Entrevistas de desligamento mostravam críticas recorrentes sobre instruções confusas e liderança caótica. Enquanto falava, eu os observava atentamente. Papai parecia cada vez mais preocupado, fazia anotações e assentia repetidamente. Mamãe estava defensiva no início, mas ficou mais aberta à medida que eu apresentava mais números. Vanessa estava sentada fechada, braços cruzados, corpo rígido. A boa notícia, continuei, é que todos esses problemas são solucionáveis. O Grelhados tem uma base sólida, clientela fiel e uma equipe principal engajada. Com as medidas estratégicas certas, podemos não apenas voltar aos trilhos, mas fortalecer o restaurante a longo prazo. Apresentei minhas propostas, desde um cardápio revisado, que reduzisse desperdício mantendo os pratos favoritos, até um novo sistema de escalas que otimizasse a cobertura de pessoal nos horários de pico. Além disso, apresentei um plano de marketing com um novo site, presença focada nas redes sociais e iniciativas com a comunidade local.
Os dados mostram que essas medidas podem aumentar o faturamento em até 20% em 6 meses e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais em 15%. Concluí. Alguma pergunta? Por um momento, reinou silêncio total. Então papai disse: "Isso é extraordinariamente minucioso, Mariana. Eu não sabia que você fazia análises nesse nível." "Porque vocês nunca perguntaram", respondi calmamente. "Construí essas habilidades durante anos. Mas vocês sempre me viram apenas como aquela que limpa mesas ou recebe convidados." Mamãe folheava a cópia do meu relatório. Algumas dessas ideias, rotação de menu sazonal, parcerias com produtores locais. Você já tinha sugerido isso antes, não? Sim, confirmei. Muitas recomendações são evoluções de sugestões que já fiz nos últimos anos. Vanessa finalmente se pronunciou. Isso tudo é impressionante. Mas muitas dessas mudanças minariam decisões que eu tomei como gerente. Os números sugerem que essas decisões não foram bem-sucedidas, disse eu objetivamente. A satisfação do cliente caiu 10 pontos desde que você assumiu e a rotatividade da equipe aumentou 40%. Isso não são opiniões, são fatos verificáveis. Você não esteve aqui por meses, rebateu Vanessa. Você não pode simplesmente voltar agora e afirmar que estamos fazendo tudo errado. Não estou dizendo que tudo está errado, esclareci. Estou apresentando dados objetivos e recomendando soluções que comprovadamente funcionam. Se vocês vão implementá-las, vocês decidem. Papai limpou a garganta. Mariana, você estaria disposta a me acompanhar essas mudanças para além do contrato da Sampaio? Eu esperava por essa pergunta. Isso depende das condições, disse eu. Construir uma vida nova, um emprego que me paga de forma justa, um apartamento que me dá independência e tempo para mim mesma. Não voltarei para o que era antes. O que seria necessário? Perguntou papai diretamente. Respirei fundo. Este era o momento para o qual eu tinha me preparado internamente. Uma parceria igualitária, disse com determinação. Não funcionária, não consultora externa, sócia, mesmo poder de voto, mesma participação nos lucros e o reconhecimento da minha expertise. As caras chocadas deles teriam sido quase cômicas se a situação não fosse tão séria. Isso é um grande passo, conseguiu dizer papai finalmente. Corresponde ao valor do que eu trago, expliquei. Vocês podem contratar alguém de fora, mas custaria o triplo e não teria o conhecimento profundo do grelhados que eu tenho. Mamãe olhou para o papai, depois para Vanessa, que tinha ficado pálida. Você quer me substituir? Perguntou Vanessa em tom de acusação. Não, corrigi calmamente. Estou propondo uma parceria onde nós duas trazemos nossos pontos fortes. Você, seu entendimento de números. Eu, minha experiência operacional, mas tem que ser uma colaboração real, de igual para igual. O ar na sala estava eletricamente carregado. Todos nós sentíamos que aquele era um ponto de virada. De repente, Vanessa se levantou. Lágrimas enchiam seus olhos. Eu não consigo, ela deixou escapar. Você tem razão. É isso que você quer ouvir? Estou completamente sobrecarregada. Estou afundando há meses e eu odeio isso. Eu nunca quis gerenciar um restaurante. As palavras dela nos atingiram como um soco. Como assim? Você nunca quis? Perguntou mamãe atônita. Eu aceitei ser gerente porque vocês sempre disseram como eu era inteligente, como eu iria longe, que eu tinha cabeça para os negócios. Ao contrário da Mariana, soluçou Vanessa. Como eu poderia dizer não? Vocês desenharam todo esse futuro para mim e eu estou infeliz. Eu não sei falar com fornecedores, nem resolver conflitos na equipe, nem passar por inspeções sanitárias. Eu não sei fazer o que a Mariana sabe. Ela afundou de volta na cadeira, limpando as lágrimas freneticamente. Eu queria conseguir. Li livros, fiz cursos online, mas isso não substitui crescer no restaurante como a Mariana. E quando tudo começou a dar errado, eu não sabia como consertar e tinha medo de decepcionar vocês. Então fingi que tinha tudo sob controle. A confissão dela pairou pesada na sala. Uma confirmação que eu nunca esperei e também não precisava realmente. Aqui não se tratava de expor ninguém. Tratava-se de criar um futuro viável para o Grelhados e definir meu lugar nele. Mamãe finalmente quebrou o silêncio. A voz estranhamente pequena. Mari, eu te devo desculpas.
O que eu disse na noite da sua formatura foi cruel e errado. Você sempre foi inteligente, capaz e esforçada. A verdade é que acho que eu estava com ciúmes. Ciúmes? Repeti surpresa. Da sua conexão com o restaurante, do jeito que você preenche o salão, do seu feeling para as pessoas, coisas que levei anos para aprender. Ela olhou envergonhada para as mãos. Empurrei a Vanessa para esse papel porque queria que ela também tivesse algo especial, mas eu estava errada. Tão errada. Papai colocou a mão sobre a dela. Cometemos um erro grave, Mariana. Não reconhecemos o que estava bem na nossa frente o tempo todo. Você não é só boa com as mãos. Você é excepcional neste negócio, de uma maneira que nós nunca fomos. A validação pela qual ansiei por anos parecia agora agridoce. Voltei-me para a Vanessa. O que você quer de verdade, Vanessa? Não o que a mamãe e o papai querem, mas você. Ela pensou por um longo tempo. Eu gosto da parte de marketing, disse Vanessa hesitante. Redes sociais, imagem externa, o trabalho com a comunidade, planejamento de eventos e com números, orçamentos, previsões, eu me dou bem, mas a operação diária, todo esse coração operacional, esse é o seu mundo, não o meu. Assenti lentamente. Uma ideia tomava forma. Talvez surja aqui uma divisão natural, uma verdadeira parceria, onde cada um faz exatamente aquilo em que é mais forte. Papai se inclinou para a frente, entusiasmado. Vocês duas, sócias igualitárias. Mariana assume a cooperação e a experiência do cliente. Vanessa foca em marketing e finanças. E sua mãe e eu nos retiramos passo a passo para papéis de conselheiros. Mas como iguais, enfatizei, olhando para cada um deles diretamente. Mesma influência, mesmo respeito, mesma remuneração. Sim, disse o papai imediatamente. Iguais em todos os sentidos. Vanessa me olhou com uma esperança cautelosa. Você realmente trabalharia comigo, depois de tudo o que aconteceu? Era uma pergunta justa. As feridas eram profundas, a traição pesada. Mas apesar de tudo, o grelhados corria nas minhas veias. Eu trabalharia, respondi após um momento. Não porque eu tenha esquecido o que foi dito, mas porque acredito no futuro do Grelhados e porque acho que nós podemos, de fato, ser uma boa equipe se fizermos do jeito certo. Mamãe começou a chorar abertamente. Você é uma pessoa melhor do que eu mereço, soluçou ela. Não é sobre isso, respondi calmamente. É sobre olhar para frente, honestamente, sem velhos preconceitos, sem essa divisão de trabalhadora braçal versus pensadora. Todas nós trazemos algo valioso. Papai se levantou, a emoção gravada no rosto. Então temos um acordo. A partir de agora, sócias igualitárias. Nesta semana, mandamos redigir os contratos. Não foi uma solução perfeita. As mágoas levariam tempo para cicatrizar. A confiança precisava ser reconstruída através de ações, não palavras. Mas foi um começo, um ponto de virada que reconheceu meu valor e abriu um caminho que respeitava tanto minha independência quanto minha conexão com o restaurante. Quando encerramos a reunião, senti um peso sair das minhas costas. Não apenas a pressão dos últimos 3 meses, mas a luta de anos para ser vista. Pela primeira vez, comecei a acreditar que esta empresa familiar poderia voltar a ser algo de que todos nos orgulharíamos. 6 meses depois, o Grelhados Reis estava irreconhecível, por fora e por dentro. O salão tinha nova iluminação, decoração sutilmente modernizada, ainda aconchegante, mas muito mais atual. O cardápio foi revisado. Os clássicos ficaram, mas especialidades da estação traziam novidade. Nos bastidores, as mudanças foram ainda maiores. Um novo sistema de caixa facilitava os processos e fornecia análises detalhadas. A rotatividade de pessoal tinha caído drasticamente, graças a escalas melhores, expectativas claras e uma cultura de trabalho respeitosa. Tínhamos renegociado contratos de fornecimento e obtido melhor qualidade com melhores condições. O evento da Oeste Parada Sampaio tinha sido um sucesso absoluto e nos rendeu logo 3 novos grandes contratos. Graças à presença profissional nas redes sociais conduzida pela Vanessa, alcançamos um público mais jovem sem perder nossa clientela fiel. O almoço de domingo voltou a ser tão popular que era preciso reservar com 1 semana de antecedência. Mas a mudança mais profunda foi na nossa família. Eu estava revisando os números da semana quando papai bateu no batente da porta.
Tem um minuto? Claro, disse eu, salvando a planilha. O que manda? Ele sentou-se à minha frente, um sorriso pensativo no rosto. Estava pensando em como tudo está diferente hoje em comparação com o ano passado. Diferente num bom sentido, espero, disse eu. Melhor em todos os sentidos, confirmou ele. O faturamento subiu 20%, os custos caíram. A equipe parece mais satisfeita, e os clientes também. Ele fez uma pausa. E acho que nós, como família, também estamos. O caminho até aqui não tinha sido fácil. No primeiro mês do nosso novo modelo, velhos padrões ameaçavam voltar. Mamãe descartava algumas das minhas ideias por reflexo. Papai às vezes passava responsabilidades para a Vanessa, que claramente eram da minha área. Mas, através de conversas francas e limites claros, encontramos passo a passo um novo equilíbrio. Foi uma adaptação, admiti, mas uma boa adaptação. A propósito, disse papai, sua mãe queria saber se você vem almoçar no domingo. Ela vai fazer o seu assado de panela favorito. O domingo à noite tinha se tornado uma nova tradição, sem falar de negócios, apenas como família. Eu vou, disse eu. O Alex também, tudo bem? Claro, nós gostamos dele. Papai hesitou um pouco, depois acrescentou mais baixo. Ele te faz bem. Ele apoia sua independência. Alex e eu estávamos firmes. Ele entendia minha relação complicada com a família e muitas vezes me ajudava a ver as coisas com clareza. Sim, disse eu, faz diferença ter alguém que te enxerga de verdade. Papai fez uma leve careta. A comparação não dita era óbvia. Nós fomos cegos, Mariana, disse ele baixinho. Cegos de uma maneira que até hoje não compreendo totalmente. Como não conseguimos ver todos esses anos o que estava bem na nossa frente? Essa pergunta o papai tinha me feito várias vezes nos últimos meses, de formas variadas. Com o tempo, entendi que era parte do processo dele. Sua tentativa de entender como pôde julgar a própria filha de forma tão fundamentalmente errada. Às vezes criamos uma imagem das pessoas que estão mais próximas de nós, disse eu após refletir um pouco. A Vanessa era a inteligente, eu era a esforçada. E assim que esses papéis são fixados, tudo é interpretado através desses moldes. Coisas que não se encaixam na história são ignoradas ou distorcidas para caber. Ele assentiu lentamente. Sua mãe e eu conversamos outro dia sobre como colocamos vocês em caixinhas que nunca corresponderam à realidade. Exatamente o que nossos pais fizeram conosco no passado. O sino da entrada tocou. Os primeiros clientes do almoço. Papai se levantou, mas ficou parado por mais um instante. Tenho orgulho de você, Mariana. Não só porque você salvou o negócio, mas porque teve a força de lutar por si mesma, porque reconheceu seu valor quando nós não o fizemos. As palavras dele me tocaram profundamente. 6 meses atrás, eu teria ansiado desesperadamente por tal validação. Agora elas significavam muito, mas eu não precisava mais delas para saber meu próprio valor. Obrigada, disse eu simplesmente. Isso significa muito para mim. Mais tarde naquela tarde, encontrei a Vanessa no escritório trabalhando no nosso plano de marketing trimestral. Coloquei um café para ela, com leite extra, sem açúcar. Um pequeno gesto, mas um sinal da nossa proximidade crescente. Como está indo? Perguntei. Surpreendentemente bem, respondeu ela com entusiasmo genuíno. A série de eventos do Campo à Mesa está sendo super bem recebida. 3 produtores regionais já confirmaram. Era Quipecon? Impressionante ver como a Vanessa florescia assim que pôde trabalhar em uma área que realmente combinava com ela. As ideias de marketing dela trouxeram um novo fôlego ao Grelhados, e seus conhecimentos financeiros complementavam minha gestão operacional perfeitamente. Isso é ótimo, disse eu sinceramente. Combina perfeitamente com nosso foco em produtos locais. Ela tomou um gole de café, pousou a caneca e me olhou séria. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda está com raiva de mim por causa daquela época. A pergunta me pegou de surpresa. Tínhamos aprendido a trabalhar bem juntas, mas nunca tínhamos falado realmente sobre os eventos que levaram à nossa nova estrutura. Por muito tempo fiquei com raiva, admiti. Mas não, hoje não mais. Você estava tão presa nos padrões familiares quanto eu, só que de outro lado. Eu deveria ter te defendido, disse ela baixo, quando a mamãe fez aquele comentário horrível de que você só era boa com as mãos. Eu sabia que não era verdade. Eu tinha visto o plano de negócios do seu TCC. Era brilhante.
Pisquei surpresa. Você viu? Ela assentiu. Você tinha deixado na mesa de jantar uma noite. Eu li quando não tinha ninguém em casa. E sabe por que eu tive tanto medo quando me deram o cargo de gerente? Porque eu sabia que nunca chegaria aos pés do que você tinha planejado. A franqueza dela colocou a situação daquela época sob uma nova luz. Não como desculpa, mas como um contexto que eu nunca tive. Não podemos mudar o passado, disse eu finalmente, mas estamos construindo algo agora que é melhor do que qualquer coisa que teríamos feito sozinhas. Ela sorriu aliviada. Eu também acho. À noite, após fecharmos, tirei um momento raro só para mim. Caminhei pelo salão vazio, passando por mesas que carregavam inúmeras memórias. As panquecas no primeiro dia de aula, os aniversários com a equipe cantando, as noites em que eu fazia dever de casa na mesa de canto enquanto mamãe e papai fechavam o caixa. A dor daquele jantar de formatura ainda fazia parte dessa história, mas não a dominava mais. Olhando para trás, percebi que aquele momento de traição tinha sido necessário. Ele nos forçou a quebrar padrões que nos aprisionaram por anos. Em 9 meses, aprendi que algumas das experiências mais dolorosas podem ser o gatilho para as mudanças mais profundas. Que amor próprio, às vezes, significa deixar pessoas irem, pelo menos até que elas aprendam a te ver com clareza. Que perdão não significa esquecer, mas criar espaço para o novo. Acima de tudo, aprendi que meu valor não dependia de meus pais o reconhecerem. Eu tinha decidido me respeitar, e isso mudou tudo. Ao apagar a luz e me preparar para sair, pensei em todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo agora. Algumas talvez no meio de sua própria luta por reconhecimento, outras talvez feridas por palavras daqueles que elas mais amam. E se você é uma dessas pessoas, me escute. Se alguém te convenceu de que você é apenas alguma coisa, se suas habilidades foram diminuídas, se seus sonhos foram ridicularizados, lembre-se disto. Você escreve sua própria história. Você define do que é capaz, ninguém mais. Às vezes, justamente aqueles que deveriam nos apoiar mais são os mais cegos para o nosso potencial. Isso não diz nada sobre você, mas sim sobre os limites deles. Já aconteceu algo parecido com você? Você já teve que se levantar contra as expectativas da sua família? Foi subestimado de uma maneira que te feriu profundamente? Conte nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa hoje para ter coragem. E se essa história te deu força, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever. Talvez você conheça alguém que precise ouvir essa mensagem agora. Compartilhe à vontade. Muito obrigada por ouvir e lembre-se, muitas vezes são os momentos mais dolorosos que nos tornam as versões mais fortes de nós mesmos. Sou grata por ter encontrado a coragem de deixar aquelas 60 horas semanais não remuneradas para trás e exigir o respeito que merecia. Seja qual for o desafio que você está passando agora, acredito firmemente que você carrega a força dentro de si para vencê-lo. É isso aí.